E aí, pessoal, olha eu aqui de novo mais uma vez, incomodando o silêncio de vocês aí nesse feriado. Boa tarde para todos. Ficou faltando apenas naquele vídeo lá que eu mandei as referências. Como é que você deve fazer as referências bibliográficas na hora lá do trabalho? O espaçamento, o tamanho da letra e a fonte continuam o mesmo, 12 times ou Arial. Agora, como é que vocês devem colocar corretamente a referência bibliográfica? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar um artigo. Espera aí. Cadê? Aqui, vou pegar um artigo. Esse artigo, por coincidência, ou não é coincidência na verdade, peguei ele mesmo como um exemplo. É o meu artigo de conclusão de curso. Vocês podem ver aqui. Esse artigo foi o que eu fiz, né, da faculdade. O meu tema foi esse: a educação ambiental nas turmas do ensino fundamental e sua importância e desafios. Aqui você vê, como vocês já viram lá nos outros artigos, o mesmo esquema, o mesmo padrão. Resumo, palavras-chave, introdução, todo o desenvolvimento do trabalho. E lá embaixo, depois da conclusão, e as referências bibliográficas. Aqui foram todas as minhas referências. É o que interessa para a gente aqui agora. Repare como são feitas as referências no modelo da ABNT. Primeiramente, ela tem que estar em ordem alfabética. Veja, B, C, D, E, F, e aí vai seguindo. A intenção não é que vocês aprendam a forma mais completa de fazer referência, essa é a forma básica, que é somente citar site, que é o que vocês mais utilizam. Então, como é que vocês devem citar os sites que vocês utilizam? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, todas essas partes aqui de baixo foram sites que foram pesquisados por mim. Tá vendo? Todos esses aqui, ó, foram sites que foram pesquisados. Veja como é a forma padrão de vocês citarem os sites que vocês buscam. Primeiro, vocês têm que colocar, antes de colocar o site, vocês têm que colocar o que se refere no site. Por exemplo, eu procurei lá no Google sobre meio ambiente, já que o meu trabalho foi sobre meio ambiente. Aí apareceu lá uma página que eu achei interessante, falava sobre os conceitos de educação ambiental. Tá vendo? Quando você entra no site, lógico que vai ter primeiro uma referência do tema que você está procurando. Então você vai pegar aquele tema inicial e vai colocar na sua referência. Repare, primeiro o assunto que ele está dizendo, que ele está se referindo. Quando você colocar o assunto, aí você bota um ponto, dá um espaço e escreve a palavra disponível em. Repare aqui, ó, disponível em. 2 pontos e coloca esse sinalzinho aqui, que se eu não me recordo bem se é maior que ou menor que. Coloca esse sinalzinho aqui e logo em seguida vai copiar literalmente o endereço, tá vendo? Que quando você copia o endereço, tudo na barra lá de quando você digita e joga no seu trabalho, ele já automaticamente fica em azul e sublinhado. E logo depois do endereço, dá um espaço e coloca novamente o sinalzinho, agora como eu falei, não lembro se é mais ou menos, ou com a boquinha virada para o lado esquerdo. Primeiro o de cima aqui é do lado direito e o de baixo é do lado esquerdo. Aí vocês vão colocar acesso em 2 pontos, a data que vocês acessaram. Pronto, é somente essa referência bibliográfica que eu quero que vocês utilizem. As lá de cima não tem necessidade no momento, que eu sei que vocês, a maioria, vão utilizar através de sites. Mas se porventura vocês encontrarem de livro, eu não vou estar aqui explicando que ele é mais complexo, mas se algum de vocês encontrarem referência ou for procurar o assunto de vocês em livros, que também é interessante, tem outra forma de fazer referência a livros. Aí vocês me procuram que eu explico como é que faz a referência em livro, para não ficar muito extenso. Mas a base, já que vocês vão utilizar mais em site, é essa aqui, ó. Primeiro você vai procurar o nome, eu vou fazer aqui na prática para vocês verem. Reparem aqui. Ó, eu já até pesquisei aqui, ó. Educação ambiental nas escolas, ó. Pesquisei no Google meio ambiente nas escolas, que apareceu educação ambiental nas escolas. Cliquei aqui. Pronto. As páginas que vocês vão abrir sempre vai ter uma referência, que é o assunto que eu falei.
Então, qual é a referência que você vai ter dessa página? Esse tema principal, ó, educação ambiental nas escolas, 2 pontos, porque ela deve ser implementada. Isso aqui tudo, você tem que pegar, digitar lá, ou escrever em algum canto, depois passar lá para a folha e jogar aqui, tá vendo? Educação ambiental nas escolas, ponto, da forma que tá ali. Coloca o ponto, dá um espaço e coloca disponível em, 2 pontos, o sinalzinho aqui com a boquinha virada para o lado direito, copia o endereço e cola, dá outro espaço, coloca outro sinalzinho aqui com a boca virada para o lado esquerdo, escreve acesso com letra maiúscula inicial, em 2 pontos, a data que vocês pesquisaram. O acesso foi hoje. Hoje é quanto? Primeiro maio, não precisa colocar o nome todo maio, bota só MAI, ponto, 2021, ponto. Fechou. Essa é a forma correta que vocês devem utilizar para fazer a referência bibliográfica de vocês. Repare aqui, ó, todas são no mesmo padrão, ó. Educação ambiental no Brasil, ponto, disponível em, 2 pontos, o sinalzinho aqui com a boca para o lado direito, endereço, dá um espaço, outro sinalzinho, acesso em, 2 pontos, a data que vocês acessaram, ponto, e o ano, e eu não esqueci de colocar o ponto também no final. Simples assim, essa é a forma que vocês devem utilizar. Se vocês olharem os 10 sites, vocês têm que colocar obrigatoriamente os 10 sites que vocês pesquisaram. Sempre nesse mesmo formato. Ah, professor, mas se, como eu falei lá da pesquisa, que seria só apenas 2 páginas, e se eu encontrei muitas referências, só a referência vai tomar quase uma página. Então, não lembra-se, a referência bibliográfica ela pode ser colocada na página posterior, ou seja, na terceira página. A ideia é que a pesquisa tenha 2, mas as referências podem ficar na página seguinte, para poder a pesquisa não ficar tão pequena. Então, vocês podem fazer a pesquisa em 2 páginas completa e na página seguinte, na terceira página, colocar referências bibliográficas. Pode ser somente 1, 2, 3, 4, 5, enfim, o que vocês encontrarem. Como eu falei, tem outros modelos, tem outras regrinhas para que vocês utilizem referências de livro, referências de outros artigos, referências de vídeo no YouTube. Então, tudo tem uma regra. Caso algum de vocês encontre algo desse tipo, algum material nesses outros meios, aí vocês me perguntam que eu vou explicar como é que faz essas outras referências. Veja aqui em cima, todas as minhas referências. Referência de livro, referência de artigo, aqui ó. Referência de monografia, referência de livro, Paulo Freire, tá vendo? Então tudo aqui é modelo de referências que vocês devem utilizar, mas como eu falei, a princípio só mesmo utilizando a referência de site, que é o que vocês mais utilizam. Beleza? No mais, é somente isso por hoje. Quer dizer, eu vou mandar outro vídeo ainda, agora sobre o artigo, como é que vocês vão fazer aquele estudo de caso. Vou também mandar já os PDFs e em Word também, já que para vocês depois fazer a edição com o seu, em relação ao seu artigo. Beleza? Mas até mais e bom término aí de feriado.